Você sabe o que está acontecendo com você que não está conseguindo orar, que você sempre quer mais, mas não está conseguindo? Acha que Deus não está te ouvindo? Eu quero te dar um exemplo hoje de uma oração que moveu o coração de Deus e transformou a história dessa pessoa. Vem comigo, vem ficar até o final nesse estudo maravilhoso de Primeira Crônicas, o qual a gente vai se aprofundar. Primeira Crônicas, capítulo 4. Você vai se deliciar nesse estudo bíblico, que é o clamor de Jabes. Você já ouviu falar do clamor de Jabes? Você já ouviu falar nessa pessoa que deixou um exemplo pequeno, escrito na Bíblia, mas de um grande valor para todos nós? Então, vamos hoje nos aprofundar nesse estudo maravilhoso, qual eu estou te trazendo nessa tarde. Amém? Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Essa é a live Momento com Deus. Estou numa campanha realizando pedido ao Senhor. E o Senhor tem me chamado, me comovido, como algumas pessoas falam, me importunado, para estar compartilhando a minha fé com vocês. E é isso que eu estou fazendo aqui e agora. Amém? Então, sintam-se privilegiados pela presença do Eterno, pela presença do Eterno na sua vida. Amém? Então, vamos lá, vamos dar início a essa live com uma oração pequena, porque hoje nós vamos nos deliciar na palavra do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, por me chamar ao recomeço, a estar retornando esse trabalho para o Senhor. Vidas sejam alcançadas, todos que estão ouvindo e vendo este vídeo, possa, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Vai lá onde eu não posso ir. Toca, Pai, onde só o Senhor pode tocar, no mais profundo da alma dessa pessoa, que essa alma seja curada, restaurada, no nome de Jesus. Que o Senhor venha liberar cura nesta tarde. É um momento de transformação, assim como o estudo que eu estou trazendo nesta tarde, que o Senhor colocou no meu coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui trazendo para vocês esse estudo maravilhoso sobre Jabes. Quem foi Jabes? Jabes, aqui na Bíblia, vai trazer sobre a genealogia, vai entrar aqui falando sobre a genealogia. De repente, vai contar algo precioso, uma oração pequena que Jabes fez. E Deus ouviu e transformou a sua vida. Então, mesmo você no anonimato, Deus pode te ouvir. No simples clamor, quando você abre seu coração, e aqui eu quero dizer que a oração eficaz é aquela que você abre seu coração para falar com o Senhor com toda sinceridade do que está te perturbando, do que está te tirando a sua paz, do que está no seu coração, no seu interior. Então, quando você faz isso, algo acontece. Eu me lembro do tanque de Betesda. No tanque de Betesda havia um que estava ali, um coxo, um homem paralítico há 38 anos. 38 anos não é pouco tempo, é uma vida inteira. E aquele homem estava ali aguardando alguém, vinha com compaixão, solidariedade, porque ele mesmo não conseguia se jogar na água. Ele até tentava, eu imagino que ele tentava,
mas era muita gente, muita gente. E a limitação dele era maior que os outros. E os outros tinham alguém para ajudar para colocar naquele tanque quando as águas movimentavam e o anjo descia, trazendo a cura ali. E quem era colocado sobre aquelas águas primeiro recebia a cura. E aquele homem não conseguia chegar, mas veio Jesus e chegou até ele e conversou com ele. Olha só o poder de conversar com Jesus. Então, eu quero já te dizer que só você querer falar com Jesus já está abrindo uma porta nos céus para te abençoar. Porque quando Jesus chega, primeiro você tem uma necessidade. E Jesus vê a tua necessidade e ele se aproxima de você. Então, quando você se abre para conversar com Jesus, que hoje a nossa conversa com Jesus é a oração. Então, quando nós nos abrimos em oração, algo acontece. E Jesus vai perguntando, vai nos sondando, como ele fez com este paralítico no tanque de Betesda. Ele perguntou: queres ficar sã? Ele disse: não tem ninguém que me ponha no tanque, é tempo. E Jesus imediatamente o curou. O curou. Ele estava ali. A mesma coisa o Senhor faz conosco na oração. Ele nos sonda, nós nos abrimos e ele começa a nos sondar, nos questionar. Sabe aquela voz interior da sua consciência que pergunta a você mesmo por causa que você está sentindo? Qual é a causa realmente? Qual é a raiz realmente desse dano, dessa dor, dessa angústia, dessa dificuldade, desse problema? Qual é a raiz? E aí o Senhor vai sondando e você vai se deleitando, entregando ao Senhor. Quando você faz isso, que nós chamamos de confissão, nós confessamos o que está preso em nós, nosso pecado, que nos separa de Cristo, que impede a nossa bênção. O que impede a nossa bênção é o pecado, porque o pecado ele é em separação entre nós e o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, aqui em Primeira Crônicas, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo, Ernesto Costa e Thay Cardoso, seja muito bem-vinda nessa live. A Ana Ilse também, a Ana, né? Seja muito bem-vinda nessa live, onde nós estaremos nos debruçando, deliciando na palavra do Senhor. Esse horário, eu quero te dizer que é um horário profético. Um horário que o Senhor colocou no meu coração, às 15 horas, que é um horário de repercussão, que o Senhor traz cura para quem quer. E nós queremos essa cura do Senhor. Estamos como aquele homem no tanque de Betesda. E hoje, a oração, a palavra é sobre alguém que tem só 5 letras, que se chama Jabes. Quem foi Jabes? Quem foi Jabes? Jabes fez uma oração que rompeu limites e mudou o destino. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim. Você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Só isso, só essa pequena oração, ela estava pedindo uma bênção, mas vamos ver o contexto dessa história tão linda, que é apenas uma genealogia aqui, os descendentes de Judá. E aí, de repente, abre-se um parênteses nessa descendência de Judá para falar dessa oração
que Jabes fez? Invocou ao Senhor. O que quer dizer Jabes? Você sabe? O que quer dizer Jabes? Quer dizer dor. E ela estava precisando de algo. Quem de nós não precisa de algo? Quem de nós não precisamos de algo? Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, em outras tradições fala. Sabe? Ela que clamou do fundo, porque para ela não tinha mais solução. Seu nome era dor. Significado do nome antigamente tinha muito poder sobre a pessoa, porque nascia e se colocava conforme a situação do ocorrido, do nascimento, da época que estava se passando naquela família, naquela situação, e por isso dava-se o nome. E Jabes, o nome quer dizer dor, é porque a mãe sofreu muito no parto. Se você for ler mais adiante a Bíblia, a mãe sofreu muito no parto e ela se chamou dor. E é a oração. Seja muito bem-vinda, cantora Dani. Então, a oração de Jabes foi tão sincera, porque era algo que estava impregnado nela, que trazia nela já de passados. A paz do Senhor Jesus. Estava impregnado nela, que era inerente ao que ela fazia, mas algo que trouxe lá da família, lá da genealogia, um nome dor. Mas ela clamou e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, porque ela clamou com fé e verdade, muita verdade. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o sentido que são dados para nós. Ela foi chamada de dor, Jabes. Quantas vezes nós somos chamados de várias coisas e aquilo impregna em nós, traz um fardo sobre a nossa vida. E como vamos romper esses limites espirituais trazendo cura, uma cura interior, que das nossas emoções, da nossa alma, porque a nossa alma é movida de emoções, e trazer a identidade real de Cristo para nossas vidas, porque nós não somos o que os outros dizem que somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos, o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós somos filhas e filhos de Deus. Somos co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Cristo. Temos uma vida plena de paz com Cristo. Vivemos com Cristo. Somos a luz do mundo. Somos o sal do mundo. Se somos a luz do mundo, se somos o sal da terra, então se nossa vida está turbulenta, tem algo errado aí. Precisamos nos alinhar com a verdadeira identidade que Cristo traz para nós. Então, precisamos levantar um clamor. Precisamos realmente invocar ao Senhor. Tudo que nós estamos passando, quem está vivenciando e vendo pelos noticiários a situação real do nosso país, está precisando que a igreja do Senhor, isso eu não digo placa de denominação, estou falando a igreja do Senhor, quem serve ao Senhor, se levantar pelo Brasil em clamor, em oração. Mas é claro que os acontecimentos que têm que acontecer vão acontecer, mas nós temos que clamar por quê? Porque o Senhor se agrada que nós oremos por Israel, que nós oremos pela paz de Israel, que nós oremos pelo nosso país, pela nossa comunidade, pelos nossos líderes, por nossas vidas. O Senhor se agrada que